Ô Borges, Perdão. eu ia falar exatamente desse aspecto, né, do transporte público gratuito, que o STF decidiu que os governos podem conceder isso e, como o Uribe bem pontuou, né, quem está ali mais próximo ao ex-presidente Lula vai fazer com que isso chegue de forma gratuita à população de baixa renda, que é a população que muitas vezes deixa de votar por conta da passagem, né, porque em algumas situações a pessoa escolhe ou comprar o prato de alimento ou a passagem e assim vai. Então, a pessoa, evidentemente, deixa de votar. Com isso, pode-se ter um incentivo para que a pessoa vá votar quando o transporte é de graça. Agora, nesse aspecto, esse aspecto pode, de fato, impactar bastante em relação à abstenção, que é algo que os dois candidatos vêm buscando muito, porque quando a disputa é muito apertada, ali cada pontinho que tem na abstenção vale muita coisa. Marcelo, a gente tem que ver isso em perspectiva, porque você teve 32 milhões de eleitores que estavam habilitados para votar e não votaram, né? É muita gente. Se você pegar a diferença de Lula e Bolsonaro no primeiro turno, você teve 6 milhões de votos, então 32 milhões de eleitores que não votam poderiam virar a eleição. Mas a conta não é bem essa. Por quê? Porque você tem um crescimento orgânico, eleição a eleição, da abstenção. O voto no Brasil é obrigatório, mas a punição por não votar é considerada uma punição meramente ali administrativa, enfim. Então, muita gente acaba optando por não votar e assumindo a consequência ali, paga aí depois a taxa, enfim, e toca a vida. Além disso, alguns especialistas que fazem projeções sobre as abstenções dizem que mesmo que haja uma vantagem de Jair Bolsonaro sobre Lula num eventual crescimento de participação do eleitor, você teria ali algo como 1 milhão e meio de votos a mais, que é muita coisa, mas ainda não chega aos 6 milhões de votos de diferença que Bolsonaro precisa tirar. Os estados que são campeões de abstenção, Rio de Janeiro, Rondônia, Mato Grosso, são estados onde Jair Bolsonaro foi muito bem votado. Então, também não tem essa ligação direta, apesar de você ter muito mais na classe baixa gente que não vai votar, você teve também muita abstenção nesses estados onde Jair Bolsonaro tem liderança e vota muito bem. Porque você tem muito pobre votando em Lula, mas não são todos, né? O auxílio teve um impacto que demorou a chegar, mas já chegou. Você tem o voto evangélico, você tem muito evangélico de baixa renda que também vota em Bolsonaro. Então, o que eles têm que fazer é continuar fazendo continuar batalhando voto a voto. Cada voto da abstenção é bem-vinda, mas isso não chega a virar a eleição. A gente acabou de ver um trecho de Bolsonaro batendo, por exemplo, naquela tecla de que o governo dele não tem corrupção, porque ele conseguiu matar no peito a CPI do MEC, a PGR engavetou as conclusões da CPI da Covid, a Polícia Federal teve todas aquelas mudanças de delegados, enfim, a gente viu tudo que foi feito para chegar a essa narrativa de que não tem corrupção, e ele fica repetindo, como ele tem meia dúzia de frases que ele repete. Isso é uma tática que funciona e funciona muito bem. Como o tempo é curto aqui, quem quiser entender como é esse tipo de tática, dá uma olhada num livro do Scott Adams que chama Ganhar de Lavada, que está tudo explicado lá. E isso é muito poderoso. Você pega alguns conceitos fáceis de entender, repete a exaustão, e isso consegue mobilizar uma parte grande do eleitorado. Esse é o caminho que está sendo usado pelos dois, mas principalmente por Bolsonaro, e é nesse caminho que eles estão indo. A abstenção, repito, pelas projeções dos especialistas, no máximo podem dar mais 1 milhão e meio de votos a Bolsonaro, que isso só não é suficiente para virar a eleição.